uma das coisas que eu vejo que cria muita dificuldade na vida das pessoas são as fantasias e as ilusões. E eu acho que elas literalmente adoecem as pessoas da cabeça aos pés, né? E eu digo isso porque eu vejo que as pessoas abandonaram muito a racionalidade dentro de toda essa evolução tecnológica que a gente teve, né? Então, nos últimos anos, a tecnologia tem evoluído mais do que evoluiu nos últimos 100 anos. Em 20 anos, evoluiu mais do que, né? Praticamente a história da humanidade inteira. Então, as pessoas, por, com todo acesso à tecnologia, se esperaria que as pessoas melhorassem, né? A sua qualidade de vida. Isso até existiu do ponto de vista material, mas do ponto de vista mental, isso não é verdade, né? As pessoas têm cada vez mais adoecido e se enfraquecido, e todo mundo tenta achar uma explicação. Eu acho isso bem normal. Só que eu vejo particularmente que um dos maiores problemas é que as pessoas elas abriram mão de enxergarem a realidade e poderem entender o lugar que elas estão e o contexto da própria vida, né? E digo isso porque eu já citei aqui várias e várias vezes o livro do Albert Ellis, Como Conquistar Sua Felicidade, que esse livro ele é muito interessante, porque ele vai falar coisas que podem parecer básicas, mas as pessoas se esqueceram, né? Seja, sei lá, a vida é injusta, as coisas não vão funcionar do jeito que tu gostaria, tu tem que aprender que o mundo funciona de uma maneira e não é porque tu gostaria que fosse diferente que ele vai existir. E ele vem com essa pegada trazendo o seguinte, a proposta dele, né? Ele vai falar muito sobre a questão da racionalidade, de diminuir essa questão emocional e focar nessa questão da racionalidade. E qual é o, a, no que isso vai implicar? Vai implicar das pessoas começarem a ancorarem os seus sentimentos e os pensamentos na realidade. E, através disso, diminuir o sofrimento que elas têm. Então, a gente vai ver muito isso, que é uma coisa recente, né? As pessoas frustradíssimas porque não conseguem um relacionamento, porque não conseguem um casamento, porque não conseguem construir família, porque não conseguem ter filhos. E aí a gente vai levando ao limite tudo isso e vai entendendo que quando as pessoas continuam acreditando em fantasias e ilusões, elas vão abrindo mão da própria realidade. Então, um exemplo aqui, né? A pessoa tem o sonho de se casar. E aí vamos supor, ela tenta uma vez, se relaciona uma vez, não consegue, perde tudo, acaba se estressando, e aquele sonho continua, ela se envolve uma segunda vez, perde tudo, se prejudica, envolve uma terceira, uma quarta, quinta, e ela vai adoecendo e se cada vez mais se fragilizando, e ela não para pensar que hoje em dia não é um momento propício para relacionamento. E aí ela vai ali apostar na fantasia e na ilusão e vai deixar de entender a realidade. E aí ela vai seguir nesse caminho de continuar se prejudicando. Diferente de uma pessoa que tem esse sonho, tenta uma, talvez duas, vou forçar aqui até uma terceira, mas que aí percebe que as coisas estão distorcidas e decide tomar um outro caminho. E aí vai poder, né, não só se recuperar, mas dar o direcionamento que acha importante para sua vida. E isso é uma coisa que tem acontecido cada vez menos, né? As pessoas têm cada vez menos usado a racionalidade e cada vez menos ancorado os pensamentos e sentimentos nessa questão real, prática e objetiva que é a realidade. E eu digo isso porque eu vejo que muitos desses sentimentos que as pessoas têm e relatam, eu vejo, é só olhar os comentários nesses vídeos, por exemplo, dos mais variados, que a pessoa diz que é vazia, que não tem propósito na vida, que não consegue encontrar o que ela procura, que ela já se frustrou demais. E óbvio, isso é normal, tudo isso eu considero normal, principalmente o pessoal mais jovem. Mas tem muita gente que já viveu, que tem uma experiência de vida enorme e não aprendeu nada. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai viver sempre nesse fluxo que vai gerar desgaste, frustração, raiva, tristeza. E aí depois vai desencadear depressão, ansiedade e seja mais lá o que for.
E a pessoa não entende que ela poderia mudar, ou pelo menos diminuir. Eu não acho que as coisas vão se resolver. Minha vida vai se resolver se eu me basear na realidade. Não. É que tu vai parar de sofrer buscando uma coisa que tu não pode ter, tá? E tu vai parar de te sacrificar e te desgastar por algo que não vai te dar retorno. Tu pode sim ter os teus valores, as tuas crenças, os teus sentimentos, mas essas são coisas que não podem custar a tua vida. E é isso que eu tenho visto. Pessoas muito doentes, que tomam medicação, que fazem terapia, que praticam algum tipo de espiritualidade, que não conseguem sair do lugar. Continuam sofridas, continuam sofrendo, e a coisa parece que não tem fim. E para essas pessoas eu diria: ancorem o pensamento de vocês na realidade, e também os sentimentos, é claro, e vocês vão começar a ver o sofrimento diminuir. Ah, mas eu vou fazer isso em quanto tempo? Ah, vai levar algum tempo. A gente precisa entender. Isso é aos poucos. Talvez semanas, meses, anos. Comigo levou alguns anos. Mas eu posso dizer com certeza que valeu a pena. É até estranho, né? Acho que foi, eu não sei se foi ontem ou hoje, estava vendo algumas matérias sobre a questão do sono, né? As pessoas dormem mal e isso afeta demais o dia a dia, né, a rotina das pessoas, e aí elas tomam medicação, elas fazem terapia, elas usam técnicas de mindfulness, atenção plena, e o sono delas não melhora, né? Só que, por exemplo, não tem como o sono delas melhorar se a rotina delas é de desgaste, se as relações que ela vive são ali pesadas, tóxicas, né? Essas coisas vão sempre ter um peso muito difícil. E uma das questões que envolve especificamente saúde mental é a questão da higiene do sono, né? Que é importante porque vai manter o equilíbrio. Eles falam muito em homeostase, né? Que é esse equilíbrio que o corpo precisa. Uma pessoa sem dormir começa a ter todo tipo de problema, de atenção, até a questão emocional começa a ficar abalada. E a gente vai vendo que isso vai se tornando uma bola de neve, né? E só acaba prejudicando ao longo do tempo a pessoa de todas as maneiras possíveis, nas relações, na própria questão emocional, ela perde a capacidade de prestar atenção em qualquer coisa e vive sempre perturbada. E eu acho que, voltando ao que eu tinha falado no início, esse livro do Albert Ellis, Como Conquistar Sua Felicidade, é um baita exemplo de livro que pode sim transformar a tua vida, né? Tu poder ouvir da boca de um cara que é muito importante dentro da área da psicologia, que trabalhou com essas técnicas, tratando as pessoas e conseguindo transformar a vida delas, é muito gratificante. Esse livro é um espetáculo. Eu recomendo a quem tiver muita dificuldade, que não consegue, já tentou de tudo e não consegue minimamente eh, contar com alguma ferramenta, eu recomendo esse livro. O livro é de 2004, Como Conquistar Sua Felicidade, do Albert Ellis, o psicólogo Albert Ellis. É um livro que vai poder te auxiliar, ele vai te trazer exemplos e mais, ele vai te jogar um balde de água fria em ilusões, em crenças, em fantasias que não vão te agregar, né? Pelo contrário, vão continuar te prejudicando, vão continuar tirando muito do teu equilíbrio, da tua paz, da tua força. E isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Cada vez mais, principalmente quanto mais novo tu for e tu tiver essa visão de buscar sempre a verdade, verdade no sentido da realidade, né? Fugir de fantasias, de crenças, de ficar acreditando em coisa. Ah, eu queria constituir família. Cara, hoje em dia é difícil. Independente se tu for homem ou mulher, é muito difícil. Ah, eu queria muito ter um emprego que me desse estabilidade. Também é difícil, tirando o serviço público, praticamente não existe alternativa, né? A gente tem muito essa coisa de ficar fantasiando e muitas vezes perdendo o contato com a realidade. E isso é sim uma das causas que cria essa multidão de problemas que a gente vê. E para a gente começar a resolver eh, todo esse caminhão de problemas, a gente precisa começar de algum jeito, né? E a recomendação que eu dou é: ancore seus pensamentos e sentimentos na realidade e veja o sofrimento diminuir rapidamente. Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.